43ª audiência pública, Auditório Teotônio Vilela, 20 de maio de 2013, instalação da 43ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 20 de maio de 2013, na Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, para discutir a situação das ossadas da Vala de Perus. Esclarecemos que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Inicialmente, a gente vai introduzir o assunto nessa reunião, trazendo um pequeno vídeo documentário da época, produzido pelo Caco Barcelos, sobre a Vala de Perus. E aí nós daremos início ao nosso trabalho. Então, uma pequena retrospectiva com esse vídeo. Depois a Vivian vai fazer uma leitura do memorial da Vala e nós vamos construir a mesa. Com a palavra, a Vivian. Este cemitério recebe todos os indigentes de São Paulo, mas boa parte dele parece ter sido planejado, na verdade, para ser um labirinto. Encontrar a sepultura de uma pessoa comum aqui é muito difícil. É preciso conhecer um código complicado que na planta do cemitério define quadras, glebas e ruas. Na prática, o que se vê é esse imenso gramado sem nenhuma marcação visível. No caso dos guerrilheiros, fica ainda mais complicado, porque muitos deles foram enterrados aqui com seus nomes falsos. Apenas 4 famílias, depois de muita investigação, conseguiram encontrar seus parentes. O primeiro desaparecido a ser identificado e localizado no cemitério de Perus foi Luiz Eurico Lisboa, que na época morava nesta pensão aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Isso só foi possível depois de 7 anos de uma investigação particular e muito difícil de Suzana Lisboa. Ela não quis esperar a abertura política para saber o que tinha acontecido com o marido dela. Suzana vai nos mostrar o local onde ela conseguiu confirmar a morte do marido. Este é o quarto onde ela descobriu que Luiz Eurico se escondia com o nome falso de Nelson Bueno. 2 dias antes, Suzana tinha nos recebido em casa para contar a história dela. Tudo começou quando Suzana teve acesso a um inquérito, na época sigiloso, com detalhes que comprovariam a morte do marido por suicídio. Suzana nunca acreditou na versão oficial, mas o máximo que conseguiu em todos esses anos foi comprovar que ele estava morto. Foi através de sua luta solitária que, pela primeira vez, o corpo sepultado clandestinamente em Perus foi oficialmente exumado. Em setembro de 82, os restos mortais de Luiz Eurico foram trasladados para Porto Alegre, onde ele virou nome de rua. O que representou para você ter encontrado o marido? O fim de um caminho, o início de um caminho. O fim do caminho no sentido de terminar com a dúvida. Quer dizer, por mais que eu tivesse a certeza absoluta de que o Luiz Eurico tinha sido preso e tinha sido morto pelos órgãos de repressão, é muito diferente a relação que você tem a nível da emoção. Nessa época de pesquisa, eu olhava as pessoas e eu imaginava, cada vez que a pessoa sorria, eu imaginava uma caveira e ficava imaginando se eu ia conseguir reconhecê-la morta. Você tem que recompor toda a figura da pessoa em cima daquela cadeira, principalmente o sorriso dela, que é uma das coisas mais lindas que as pessoas têm. O que você encontrou naquela canção? Me contaram que ele tinha ouvido um tiro de madrugada, apesar de ter ouvido o tiro, ninguém se manifestou para ver de onde teria saído o tiro. E no dia seguinte descobriram que esse tiro teria sido o Luiz Eurico se matando. Naquele dia, de volta ao quarto da pensão, Suzana viveu um novo e surpreendente capítulo de sua história. Pela janela, veio tirar a contrabandista. Foi a senhora que contou aqui? Que conta. Que quantos policiais entraram? Isso foi 2, chamaram ele, não atendeu, aí foi tirar para mim. Puxaram ele atrás de sangue. Depois que mataram, levantaram, para que era assaltante.
seguinte, eu queria que eles perguntaram pra mim, a senhora que morou aqui, a dona da versão, o nome dela, Marina. Você já tinha ouvido uma versão dessa? É a primeira vez. A dona Marina, eu falei diversas vezes com ela aqui. Ela nunca foi chamada de porco. E pelo jeito é a única pessoa que conta a verdade sobre essa história. Ouvir a versão que esperou tantos anos foi uma emoção esperada para ela. Aquela descoberta dramática levou Suzana a abrir um processo contra a União. Ela quer que o governo se responsabilize pela morte e pela ocultação do corpo do marido. Suzana hoje trabalha na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A gente vai apresentar agora um histórico. Eu sou Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, e a gente vai apresentar um histórico aqui, um pequeno resumo sobre a vala clandestina de Perus desde a sua abertura. Encontrar um desaparecido é honrá-lo, dar-lhe um lugar na memória. A palavra desaparecido esconde 4 atos: o sequestro, a tortura, o assassinato e o desaparecimento. Porque sabemos que não estão desaparecidos, sabemos que estão mortos. Essa frase é de Juan Gelman, de 82 anos, um poeta argentino que tem um filho desaparecido, Marcelo, cujos restos mortais foram encontrados depois de 13 anos de busca. E a nora, Maria Cláudia, grávida de 8 meses, também foi desaparecida. Ambos vítimas da ditadura militar na Argentina. Os familiares quase solitários não deixaram de manifestar sua luta e realizar ações de busca de informações dos paradeiros dos seus parentes desaparecidos. Nós precisamos continuar lutando, ainda que as formas de luta sejam limitadas. Estava convencida a dona Erli Vanuc, mãe do jovem militante assassinado no doicode em São Paulo em 73, Alexandre Vanuc Leme. A descoberta da vala de Perus faz parte da incansável busca dos familiares por seus parentes. Nas idas aos cemitérios, ouviram de funcionários do cemitério Dom Bosco, situado no bairro de Perus, notícias de que militantes políticos assassinados eram enterrados com nomes falsos. Os policiais que traziam seus corpos referiam-se a eles como sendo terroristas, estratagema usado para encobrir as suspeitas sobre cadáveres com marcas visíveis de tortura. Souberam também que muitas ossadas foram exumadas e colocadas de forma clandestina numa vala comum, nos anos de 75 e 76. Em razão da vigência da ditadura e da repressão política, nada pôde ser feito na época. Gilberto Molina, irmão do preso político assassinado Flávio de Carvalho Molina, em 1979, quando tentou trasladar os restos mortais de Flávio, ouviu rumores de que estes teriam sido jogados numa vala do cemitério de Perus. Em 1990, Caco Barcelos, repórter da Rede Globo, fazia uma investigação na região de Perus sobre assassinatos praticados por policiais, quando descobriu a localização da vala no cemitério e solicitou para a então prefeita de São Paulo, Luiz Erundina, a abertura da vala clandestina. A prefeita atendeu o pedido. A vala foi aberta em 4 de setembro de 1990 e foi criada a Comissão Especial de Acompanhamento da Investigação das Ossadas da Vala Comum do Cemitério Dom Bosco, pela prefeita. No mesmo período, na Câmara Municipal de São Paulo, foi criada a CPI, que ficou conhecida como a CPI dos Desaparecidos Políticos. De imediato, iniciou-se a investigação em busca dos 6 desaparecidos políticos que os familiares tinham quase certeza de que estariam na vala clandestina. Mais tarde, a Comissão Especial fez escavações nos cemitérios de Vila Formosa, em 13 de novembro de 1990, no cemitério Campo Grande, na zona sul de São Paulo, e na região do Araguaia, os familiares foram em busca dos restos mortais de guerrilheiros desaparecidos também nesse período. Aqui a gente tem 2 fotos, se a Maria quiser me ajudar aqui. Aqui em cima é um cruzeiro, né, Maria? Que fica lá no cemitério de Perus. Aqui é a região onde foi aberta a vala de Perus, próximo. E aqui embaixo é a vala de Perus aberta. Aberta, já sendo colocadas ossadas dentro de sacos plásticos. Todas essas fotos são da vala de Perus.
foi o nosso primeiro pedido dos familiares para que a equipe de antropologia forense fizesse todo o trabalho de investigação e identificação. Infelizmente, não tivemos êxito em 1990, né, e ficou por conta da Unicamp e da USP. Aqui embaixo é um memorial, um monumento, algo que foi colocado em cima da vala para que a gente sempre, para que toda a população lembrasse que ali foram enterrados os presos políticos e demais pessoas que a ditadura não considerou como seres humanos, considerou como indigentes e jogou nessa vala comum. Aqui são 6 desaparecidos que a gente tinha quase toda certeza de que estavam na vala de Perus, que é o Luiz, que é o Frederico Eduardo Maia, que é o Flávio de Carvalho Molina, que é o Denis e Dimas Casimiro, que são 2 irmãos, o Francisco José de Oliveira e o Grenaldo de Jesus da Silva. Só da vala de Perus, esses 3 primeiros aqui foram identificados até os dias de hoje, que é o Frederico, o Flávio de Carvalho Molina e o Denis. Bom, o Iroacto Arigóia, a gente sempre achava que ele tinha sido enterrado numa sepultura individual. Mas nós tentamos fazer a identificação, buscar os restos mortais do Iroacto Arigóia, não conseguimos. E hoje nós temos dúvidas se ele não estaria na vala de Perus, dentro das ossadas da vala de Perus. Ainda não foi identificado o Iroacto Arigóia. Só para esclarecer, os familiares eles têm convicção de que essas pessoas estão na vala pelos próprios documentos, os livros do cemitério. Nessas pesquisas, nessas investigações feitas nos livros dos cemitérios, chegou-se à conclusão de que certamente estes restos mortais estão lá, né? Até que a gente não tem conseguido identificar todos. No cemitério do Campo Grande, que é na zona sul de São Paulo, né, foram localizados o Manuel Lisboa de Moura e o Manuel Bezerra dos Santos, identificados pelos familiares também através dos registros dos livros do cemitério e dos pertences que estavam nas sepulturas, eles puderam ser identificados. Né? Todas essas ossadas passaram a fazer parte daquilo que se chamou Vala de Perus. Né? Depois da abertura da vala, todas as identificações depois acabaram sendo identificadas dessa forma. A partir de dezembro de 1990, as ossadas localizadas em Perus ficaram sob a responsabilidade da Unicamp, através de um convênio firmado com a prefeitura. Imediatamente foram identificados os restos mortais de Denis Casimiro e Frederico Eduardo Mair, né, que a Marinha citou anteriormente. Localizados fora da vala, em sepulturas individuais, também pela Unicamp, a gente localizou a Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones, o Antônio Carlos Becalho Lana e o Elbert José Gomes Goulart. Com o fim do mandato da prefeita Luiza Erundina, em 1993, as ossadas são abandonadas na Unicamp e ficam em situação de deteriorização. Em 96, através de denúncia feita pelo jornal O Globo, foi identificada também a ossada de Maria Lúcia Petit da Silva, encontrada na região do Araguaia pelos familiares e foi identificada também na Unicamp. Através da grande pressão e mobilização dos familiares, conseguiu-se, junto ao governador da época, o acesso aos arquivos do ML em 1990 e, posteriormente, do antigo DOPS em 1992. Em 99, houve a intervenção do Ministério Público Federal, que abriu um inquérito de apuração do abandono do trabalho com as ossadas de Perus. Em 2001, as ossadas são enviadas para o colunário do cemitério do Araçá, onde ficaram sob a responsabilidade do ML e do Instituto Oscar Freire da USP, sob a direção de Daniel Munhoz, que é onde as ossadas estão até hoje, no colunário do cemitério do Araçá. Por iniciativa do Ministério Público Federal, foram identificados os restos mortais de Flávio de Carvalho Molina, em 2005, e Luiz José da Cunha, conhecido como Crioulo, em 2006. Esse último localizado também numa sepultura individual em Perus, enquanto que o Flávio Molina foi identificado na vala comum. A partir de 2006, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública de responsabilização pela demora na identificação das ossadas. Em 2012, a Associação Brasileira de Anistiados Políticos, a ABAP,
procurou a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos para oferecer uma doação de uma verba para auxiliar nas identificações das ossadas. Os familiares solicitaram a mediação do Ministério Público Federal e decidiram contratar a equipe argentina de antropologia forense, a EAF, para avaliar as condições das ossadas e propor um plano para prosseguir os trabalhos. As antropólogas argentinas Patrícia Bernardi, Nélida Alejandra Ibanez e Mariana Alejandra Segura realizaram árduo trabalho durante 15 dias e apresentaram o resultado em relatório no dia 19 de abril desse ano. O trabalho realizado pela equipe teve como universo 21 caixas com restos mortais que haviam sido selecionados por Daniel Munhoz, na USP, a partir dos registros feitos por Badam Palhares, da Unicamp, como possíveis de pertencerem a Iroac Torigó. As 21 caixas foram exumadas. Foi realizada análise antropológica dos restos mortais, feita a reavaliação da documentação correspondente ao processo de investigação do caso, com foco nos dados pré-mortem, ou seja, os dados antes da morte, anteriores à morte da pessoa, e perimortem, as lesões que aconteceram acerca do período do assassinato de Iroac Torigói, e avaliação das fichas de análise produzidas pela Unicamp e dos critérios utilizados pela USP para a seleção dessas 21 caixas. Então, eles olharam todo esse processo, as fichas que foram realizadas e as próprias ossadas. Esse universo de 21 caixas. Nessas fotos aqui é uma foto interna do columbário, e aqui eles abrindo os nichos onde ficam várias caixas e retirando as caixas que tinham sido identificadas então, pela Unicamp e foram selecionadas pela USP como possíveis de serem de Iroac Torigó. Aqui já são algumas fotos do próprio trabalho. Algumas ossadas estavam em péssimas condições de conservação. Foi essa a conclusão que as argentinas chegaram. Umidade e muitos fungos, o que danifica as ossadas, elas explicaram, e dificulta ou mesmo impossibilita a extração de DNA a um longo prazo. Os fungos eles vão se proliferando e acabam se alimentando do que tem de orgânico naquelas ossadas e dificultam ou até mesmo impossibilitam a avaliação de DNA. Aqui as ossadas com fungos que elas limparam, aqui um processo de limpeza, falaram que algumas ossadas tinham terra, acreditam que ossadas nem foram lavadas nunca em momento algum na época da abertura, desde a época da abertura da ossada, da vala comum, e algumas, principalmente as que estavam na parte superior do columbário, que é onde tinha infiltração, tinham sido afetadas por umidade e proliferação de fungos. Elas concluíram também que a metodologia utilizada pelas equipes da Unicamp e da USP para a identificação das ossadas foi considerada equivocada e ultrapassada. Ainda que boa parte das medições e catalogação dos ossos estejam corretas, elas se restringiam principalmente aos crânios e, na maioria, elas eram inconclusivas. Não há indícios de tentativa de identificação de altura, lateralidade ou de traços étnico-raciais, sequer de sexo dos restos mortais, sendo que, segundo a equipe argentina, já havia protocolos internacionais que possibilitavam essa avaliação em 1990, porque foi um questionamento feito diversas vezes, porque em 1990 ainda não havia avaliação de DNA, mas elas explicaram que havia protocolos internacionais que permitiam o avanço da identificação das ossadas nesses dados antropométricos. Aqui tem algumas fotos da avaliação dos traços étnico-raciais, pelo crânio, de sexo, pela bacia e de lateralidade e altura, elas medindo os ossos das ossadas. Aqui foi um processo de reconstrução de um crânio, aqui está como o crânio estava dentro das caixas, e aqui elas reconstruíram depois. Também elas fizeram esse trabalho de reconstrução da arcada dentária, porque disseram que isso era muito importante e não foi feito na época. Então, os dentes eles estavam soltos dentro das caixas, elas reconstruíram no crânio para avançar na identificação por arcada dentária. Aqui o processo delas reconstruindo, colando os ossos fraturados. E uma conclusão final foi que nas 21 caixas havia, na verdade, ossos referentes a 22 pessoas, pois em uma das caixas constavam restos mortais de duas pessoas, 2 mortos. Das 22 ossadas, 4 foram excluídas imediatamente por serem do sexo feminino. 12 por não terem idade compatível ao Iroac Torigói, 3 por não terem a altura compatível ao Iroac e 2 por não terem a arcada dentária correspondente. Então, dessa forma, somente uma das ossadas foi enviada para análise de DNA.
e ainda assim poderia ser descartada se fossem aceitos como verdadeiros os dados perimortem de Torigoi. Elas tiveram acesso aos dados que foram feitos pelo ML na época, e a partir dessa avaliação, por fazer uma avaliação muito conservadora, elas disseram que enviaram as ossadas para DNA. Mas que se a gente fosse levar em consideração os dados perimortem que eram disponíveis, nem essa ossada poderia ser considerada como possível ser Torigoi. Assim, conclui-se que as fichas originais de análise dos restos mortais são pouco confiáveis e, para dar continuidade à investigação das ossadas, é necessário catalogar todas as ossadas, limpando-as devidamente, recompondo fraturas e dentes, o que demanda novo plano de trabalho, e aí com as 1.049 ossadas que a gente possui hoje da vala de Perus. Acho que só para concluir, a proposta da equipe de antropologia forense da Argentina é trazer a possibilidade de ter uma capacitação de profissionais aqui no Brasil, para que aqui também tenha um núcleo de antropologia forense, como tem em vários países. Tem na Argentina, né? Mas a Argentina já fez na Bolívia, no Peru, na Guatemala, em El Salvador, então que o Brasil tenha também uma antropologia forense. Queria convidar inicialmente para vir para a mesa o deputado Carlos Gianazzi, que é o proponente dessa sessão. O deputado Carlos Gianazzi aprovou uma lei, depois de muitos anos de luta aqui dentro, criando o Dia Estadual em memória dos mortos desaparecidos políticos. Então, essa sessão conjunta da Comissão da Verdade, nós inserimos na pauta, já estava prevista, a questão da vala de Perus. Então, é uma sessão conjunta do mandato do deputado Carlos Gianazzi, que aprovou essa lei importantíssima no estado de São Paulo. Então, Gianazzi, eu vou chamar a composição da mesa, aí você pode apresentar o seu importante projeto. Bom, então vamos compor a mesa com os nossos convidados de hoje. Eu queria compor a mesa chamada a Suzana Lisboa, que veio de Porto Alegre para essa importante sessão. Queria convidar o companheiro Ivan Seixas. Queria convidar a Procuradora da República, a doutora Eugênia Gonzaga. Queria convidar o ministro Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça. Bom, depois eu queria convidar o secretário municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, o Rogério Sotini, para que viesse compor a mesa. Duas pessoas muito especiais que começaram todo esse trabalho na época, a companheira Tereza Lajolo, vereadora, e o Rui Alencar, a Tereza, do meio da mesa, vereadora Tereza Lajolo, e o Rui Alencar, que à época era o superintendente do Serviço Funerário Municipal, um companheiro que tem uma história
Comissão Municipal da Verdade, Câmara Municipal. Bom, sem mais demandas, sem mais atrasos, queria passar a palavra para o deputado Carlos Janoso. Boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui nesse encontro aqui com vocês. Quero saudar todos os presentes, aqui todos os membros da mesa, na pessoa do deputado Adriano Diogo, combativo deputado, que é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos e também o presidente da Comissão da Verdade. Quero parabenizá-lo aqui pelo grande trabalho que ele tem realizado aqui, coordenando o trabalho da Comissão da Verdade no estado de São Paulo. E dizer que esse é um tema que nos interessa muito e sempre nos interessou, desde a época, Adriano, que nós éramos vereadores da Câmara Municipal. Tive a oportunidade também de ser vereador no mesmo momento, em 2 legislaturas, com o agora deputado, mas na época vereador, Adriano Diogo. E lá na Câmara Municipal nós também, naqueles nossos 2 mandatos, nós apresentamos muitas propostas e debatemos muito essa questão dos desaparecidos políticos, enfim, dos estragos feitos pela ditadura civil-militar no Brasil, apresentando projetos de lei. Inclusive, nós fomos até ousados na época, porque nós apresentamos projetos homenageando, por exemplo, Carlos Lamarca. Nós apresentamos um projeto de lei dando o nome de uma escola de educação infantil, de uma EMEI Lamarca. Apresentamos um outro dando o nome de Carlos Marighella para uma escola da Zona Sul de São Paulo. Aprovamos um projeto de denominação homenageando o Frentito. Isso foi aprovado, que era uma creche da prefeitura na região da cidade de Tiradentes. Enfim, nós apresentamos muitos projetos nessa área e fizemos muitos debates. E aqui também nós resgatamos um pouco dessa discussão. E nós tivemos aqui, para nós, uma vitória importante, que foi não só a aprovação aqui do projeto de lei, mas sobretudo a sanção da Lei 14.594, que institui o Dia Estadual em memória dos mortos e desaparecidos políticos no Brasil. Então, é uma singela contribuição para esse debate, no sentido de resgatar a memória, de resgatar a história do Brasil. Nós fomos ensinados, principalmente,
mais exemplar nesse sentido de Estado autoritário, até pela sua duração. Nós tivemos outras intervenções militares no Brasil, nós tivemos a ditadura Vargas, enfim, em vários momentos da história nós tivemos o Estado autoritário, mas a ditadura militar ela foi a mais exemplar no sentido que, pelo tempo da sua duração, foi de 64 até 1985. E ela existiu, sobretudo, acho que aí o Adriano Diogo está fazendo um trabalho importante aqui, fazendo o resgate também da ligação do empresariado aqui paulista no apoio à ditadura, porque para nós não foi uma ditadura apenas militar, foi uma ditadura de classe, foi uma intervenção de classe social. Para nós é muito claro isso. Logicamente que os militares tinham seus interesses na Escola Superior de Guerra, na ideologia de segurança nacional, na luta contra o comunismo internacional, a Guerra Fria, mas sobretudo nós temos aqui a certeza de que o Brasil até 64 vivia um processo de redemocratização. De 46, após a era Vargas, até 64, o Brasil avançava com as suas lutas populares, com vários setores se organizando no Brasil, com a possibilidade das famosas reformas de base, que seriam, pelo menos algumas delas, implantadas no Brasil, a reforma agrária, a reforma tributária, mas, no entanto, quando as elites dominantes perceberam essa possibilidade, elas se uniram aos militares e efetuaram a intervenção militar, por isso nós chamamos de ditadura civil militar. E os danos foram terríveis, mas sobretudo do ponto de vista das pessoas que foram mortas, das pessoas que estão ainda desaparecidas. Então isso tem que ser resgatado, nós temos que fazer justiça. E aqui concluindo, deputado Adriano Diogo, porque eu quero ouvir as pessoas aqui, para que a gente possa aprender mais, eu acho que as comissões da verdade que foram instaladas no Brasil têm uma importância fundamental, só que nós temos que depois dar um passo além. Eu acho que o Brasil tem que caminhar de alguma forma para a punição das pessoas que participaram de tortura, das pessoas que de alguma forma estavam vinculadas a esse regime sanguinário. Eu acho que o Brasil tem que fazer justiça, porque é vergonhoso. Os países da América Latina, praticamente todos eles já fizeram justiça, prenderam generais, torturadores, alguns foram condenados à prisão perpétua, mas o Brasil ainda não chegou nesse patamar. O Supremo Tribunal Federal prestou um grande desserviço quando julgou a lei da anistia, agora recentemente, foi um retrocesso do nosso país. Eu acho que nós temos que avançar, acho que existe ainda possibilidades jurídicas e políticas que o Brasil avance nesse sentido, fazendo justiça e punindo todos os torturadores, pessoas vinculadas ao regime militar. Então, é isso que eu gostaria de colocar inicialmente. Quero aqui ouvir as pessoas. Muito obrigado, deputado Adriano Diogo. Ótimo que a deputada Janaína está com a gente aqui na comissão e é uma das pessoas mais combativas e sérias aqui na Assembleia. Chegar a você que está começando o seu caminho, a sua caminhada, bem outra vez aqui, sofrer um pouco conosco. Vamos lá, socialismo. Boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto muito honrada de estar aqui e, de alguma forma, podendo contribuir para esse trabalho tão relevante que o Adriano está fazendo aqui nessa Assembleia Legislativa. Eu tenho acompanhado, dentro do possível, o que tem acontecido no país nessas questões da Comissão da Verdade, e acho que o exemplo que o Ivan, a Melinha, a Tatiana, enfim, toda a assessoria tem dado junto ao Adriano para desenvolver esse trabalho é emocionante. Em relação à vala de Perus, falar da vala é como se estivesse falando da nossa vida toda, né? Eu saí da clandestinidade perto de quase em 79, em março de 79 nós chegamos a primeira vez ao cemitério de Perus, quando eu localizei o corpo do Luiz Eurico, e as informações da vala, para mim, elas são meio dispersas. Eu tenho certeza do conhecimento que eu tomei da vala pela Fernanda Coelho, que está aqui sentadinha, quando
nós fomos organizar o traslado do Flávio Molina. E a Fernanda me veio com a informação de que ele estava na vala. Então, mesmo que as informações anteriores da vala existissem, a realidade dela, para mim, foi naquele momento. Isso era 1979. Nós só conseguimos apoio para a abertura dessa vala em 1990. Inicialmente foi através do Caco Barcelos, ele que nos procurou com toda a pesquisa que ele tinha feito para o Rota 66. Ele tinha tido acesso aos arquivos do IML, coisa que nós não tínhamos. Nós procuramos o Rui, no serviço funerário, para marcar o dia da abertura da vala e não tínhamos ideia da dimensão que ela fosse ter. A dimensão pública que ela teve, que foi impressionante, como nós já tínhamos tido em outras circunstâncias, casos que para nós eram violentos, como foi a descoberta do Luiz Eurico e de outros que aconteceram depois, nós não tínhamos a ideia de que aquela dimensão fosse ser tão grande. Então, imediatamente, a Luiz Erundina constituiu uma comissão, o Ivan, a Nelinha e eu trabalhamos durante 2 anos nessa comissão. Éramos conhecidos como Trio Calafrio dentro da Prefeitura de São Paulo. Acho que o trabalho que a gente fez ali, tantos anos depois, fica até difícil de descrever, porque nós conhecemos, na época, a equipe argentina de antropologia forense, eles foram trazidos ao Brasil pelo Paulo Sérgio Pinheiro e o Núcleo de Estudo Não Violência. Ele trouxe, na época da abertura da vala, o Luiz von der Brieder e o Clyde Snow, que era um canadense que tinha orientado a formação do grupo argentino. E de imediato nós pensamos que eles deveriam e poderiam participar do trabalho, até pelo compromisso político que eles tinham com essa história, que nós não sentimos na Unicamp. Mas o Badam Palhares não aceitou, ele disse que ou ele fazia tudo ou não fazia nada. Então, que eles participarem junto, ele não aceitaria. A partir dali começou uma longa e tenebrosa relação nossa com essa história. Porque o Badam Palhares foi ao Araguaia, trouxe a ossada da Maria Lúcia Petit. Quando ele parou em Brasília para alguns contatos, ele declarou publicamente que aquela ossada devia ser de uma guerrilheira. Quando ele chegou em São Paulo, ele disse que não era ela de jeito nenhum, não fez nenhum tipo de exame e começou a buscar justificativas para dizer de quem seria daquela ossada. Logicamente, ele foi alertado pelos militares. A partir dali, nós tivemos a certeza absoluta de que o trabalho que ele estava fazendo na vala ia atender os interesses dele próprio. Por exemplo, nós não temos até hoje, não sei se vocês conseguiram, o laudo da Sônia Moraes assinado pelo Badam Palhares. O professor Moraes morreu sem ter conseguido que o Palhares assinasse o laudo. Ele não assinava aquele laudo quando ele fez o reconhecimento. Apesar disso, né, a identificação que ele fez, dos corpos que ele fez, que foi do Lana, da Sônia, do Elber, do José Gomes Goulart e dos da Vala, nós tínhamos a certeza que realmente eram eles. Tivemos essa certeza. E tínhamos a certeza também de que ele tinha identificado outros corpos, no caso do Flávio Molina, que ficou guardado como trunfo. O Badam Palhares acabou passando o trabalho para Eduardo Zappa, era Eduardo? O Zappa, só me lembro o nome dele, que era Zappa, porque ele se afastou da Unicamp. Todas as ossadas, quando foram retiradas de Pirus, uma a uma foi fichada, fotografada, todas as ossadas. Esse fichário e essas fotos, que eu saiba, o Palhares nunca entregou na sua totalidade. Ele, na época, construiu um prédio na Unicamp, com o dinheiro desse convênio com a prefeitura, encaminhou para exames no exterior algumas ossadas que nós nem sabemos exatamente quais eram, pelo menos eu não me lembro, e algumas não tinham a ver com as ossadas de Pirus, apesar do convênio ser para isso. E quando a Luiz Erundina saiu da prefeitura de Pirus, esse trabalho acabou sendo abandonado. E só foi retomado com a intervenção do Ministério Público, e
eu, na época, acompanhei muitas das reuniões que aconteceram e com muita dificuldade, para mim, pessoalmente, conseguir confiar no Daniel Ribeiro Munhoz, porque o Daniel Ribeiro Munhoz foi a pessoa que o Arruxibata chamou quando era diretor do Instituto Médico Legal para examinar o corpo do meu marido. Eu, quando fiz as primeiras exumações do Luiz Eurico, que também foram muitas, até encontrar um corpo que talvez seja o dele, o Chibata era diretor do ML ainda. E ele designou esse Daniel Munhoz para examinar os ossos. Uma pessoa designada pelo Chibata, para mim, é um Chibata Júnior. Então, eu sempre acusei o Dr. Munhoz disso, ele sempre se defendeu, ele passou a ser a pessoa que que coordenava esse trabalho das ossadas, e eu vinha para cá absolutamente em desespero, porque o que eu queria era tirar ele dali. E eu fico estarrecida de ver hoje o que ele fez com as ossadas. É uma coisa tão impressionante que durante anos nós tivemos diversas reuniões dentro da Unicamp. Ele não fez nada. O que ele fez quer dizer o que ele não fez. Todas essas ossadas que foram separadas como sendo do Torigói, nenhuma seria dele. Eu lembro que ele só foi examinar a ossada que seria do Luiz José da Cunha, do Crioulo. Uma vez que nós viemos aqui, tivemos um ataque dizendo que ele teria que tentar extrair o sangue da Maria Madalena de uma amostra que ele tinha, porque o Palhares tinha deteriorado o sangue da Maria Madalena, mãe do Luiz José da Cunha, que já era falecido. Ele conseguiu tirar. Agora, todos esses anos, nós tivemos diversas reuniões. O doutor Belisário era secretário de Justiça de São Paulo, intermediou diversas reuniões nossas com a Unicamp. Nós éramos tratadas como se fôssemos, assim, a escória do mundo pela Unicamp. Nos acusavam constantemente de sermos agressivas, de estarmos exigindo o que não se podia exigir. E é impressionante que quantos anos depois está aí a prova de que nós tínhamos razão, de que nós fomos pouco agressivas, nós fomos pouco exigentes, nós denunciamos pouco. Quando nós estivemos com o Zé Carlos Dias, ele era ministro da Justiça, nós levamos para ele um relatório que a gente tinha acabado de conseguir com fotos de como estavam as ossadas da Unicamp. Elas estavam ainda na Unicamp, eram sacos com cadeiras por cima, com água, pedaço de crânio para cá, pedaço... Era um horror. Ele nos disse na época, vocês deviam processar a Unicamp por vilipêndio ao cadáver. Nós nunca fizemos isso. E quantos mais nós vamos ter que processar hoje em dia se a gente fosse fazer isso? Então, para mim foi muito assustador ver esse relato da Unicamp, esse relato das companheiras da Argentina, durante todo o período em que nós estivemos na busca dos nossos familiares, nós sempre exigimos, mas nunca conseguimos, nem sempre conseguimos a presença da equipe argentina de antropologia forense. Nós estivemos com eles no Araguaia, em 96, em algumas outras vezes, mas sempre houve aquela questão de que a Polícia Federal detinha a tecnologia para fazer esse trabalho. Desde o início do governo Lula, nós tentamos também que houvesse uma formação de técnicos de parte da equipe argentina de antropologia forense. Agora que eu me aposentei, eu estou cantando a Crimeia para ir para lá, porque eu estou dizendo que nós vamos ter que fazer essa formação, porque não é possível que passe por nós tudo isso, que passe por nós e que a história fique jogada no lixo como foi todos esses anos. Então, agora com a Comissão da Verdade aqui de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, com o Rui trabalhando dentro da Secretaria de Direitos Humanos, com o Rogério Sotile, eu acho que nós não temos como não avançar. Na época, eu me lembro que a Inês Etienne era presidente da Associação dos Arquivistas aqui de São Paulo e foi feito um projeto para a organização dos arquivos do serviço funerário. Eu não sei se aquilo teve andamento, eu acho que o Rui podia tentar descobrir e nos informar, porque nos arquivos do serviço funerário também uma forma de pesquisa que nós temos que ter para tentar descobrir onde é que estão os nossos familiares, porque esses que nós localizamos foram os registros do livro do cemitério. Entendeu? Alguns cemitérios, Vila Alpina não tem registro, pegou fogo, o
outro pegou fogo. Então, dentro do serviço funerário, a nossa ideia era essa. Eu lembro, eu fui inclusive trabalhar na Associação dos Arquivistas um período para tentar desenvolver esse trabalho. E eu não sei como isso ficou. Então, em relação, eu vou terminar por aqui, que já estou falando muito, em relação ao caso do meu marido, eu ali dizia que eu ia entrar com uma ação, nunca fiz essa ação, somente no ano passado, quando vim depor aqui na comissão e expor o caso do Luiz Eurico, eu tive pela primeira vez, depois de tantos anos, um documento que me comprova que ele foi assassinado, que até então eu não tinha, que é um laudo feito pelo Celso Nenevê. Então eu vivi também essa angústia da dúvida durante todos esses anos. Não fiz uma ação concreta contra a União, devia ter feito, me envolvi com a busca dos outros desaparecidos e das outras situações e deixei, me penitencio por isso, porque eu deixei o caso do Luiz Eurico abandonado durante todos esses anos para me envolver com os outros, mas foram ossos do ofício. Não sei se é com uma certa dose de orgulho por ter feito esse trabalho, por estar no nome lá do Ministério Público Federal, em algumas poucas das conquistas ali relatadas, ou se é com muita vergonha, né, que eu estou aqui, porque realmente é muito tempo para muito pouco resultado. E a gente fica tentando identificar os motivos pelos quais isso acontece. Pedir licença aqui para vocês, né? De vez em quando eu leio uns versinhos, mas essa música que vocês conhecem muito bem do Maurício Tapajós, né? O dia de ontem chegando, que medo você tem de nós? Eu acho que isso explica, né, um pouco a história de se evitar as identificações, né? A força de um corpo insepulto. De repente as pessoas falam assim, é verdade, né? É verdade, isso aconteceu. E é bem aquilo que está na música, né? Você me corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo o troco. Né? Eu acho que então é um pouco esse medo, né, talvez, das autoridades que não queiram dar esse troco. Né? E de verdade não estão dando nem troco, nem trocado. Nessa questão da identificação desses mortos desaparecidos políticos, o Ministério Público está nisso desde 1999 e a gente ficou muito refém, né, da linguagem dos cientistas, da linguagem dos técnicos e um trabalho muito difícil, um trabalho muito técnico e olha a verba, e olha isso, e olha aquilo, né? Até que quando eu comecei a participar das reuniões, anos depois, 3, 4 anos já, com esse doutor, né, Daniel Munhoz. Então, realmente, eu fiquei assustadíssima com a força da indignação da Suzana, da Crimeia, da Melinha, do Ivan, porque eles estavam cobertos de razão. Eu chegando ali naquele momento, eu não fazia ideia da luta, de tudo. E o que elas falavam, nós queremos a identificação, nós queremos que façam, cadê o sangue? Cadê o sangue da mãe? A Suzana, eu busquei esse sangue da mãe do Luiz Cunha, o que acontece com esse sangue? Vem o sangue, está em vidro quebrado, lá da Unicamp. Então, eram coisas que eram assim, horripilantes, eu pensava, mas o que está acontecendo? E nós vimos que realmente havia uma omissão muito grande, uma falha muito grande, e entramos com a ação e vimos o seguinte, falta verbas. E tinha uma comissão com pessoas muito bem intencionadas, comissão especial sobre mortos desaparecidos políticos, que não tinha estrutura, uma lei que a gente achou que era uma lei falha, que não tinha sido por querer, uma lei falha que não previu verba para aquela comissão. Então, espera, nós vamos entrar com a ação, a gente vai delinear aqui as responsabilidades desses médicos todos, dessas instituições que não fizeram esse trabalho a contento, a gente não tinha noção do tamanho da incompetência ali, e entramos com a ação responsabilizando
algumas entidades e alguns médicos e pedindo, então, verbas de 3 milhões para a União Federal continuar esse trabalho de identificação desses mortos desaparecidos políticos, aqui no caso de São Paulo. Porque achávamos que o problema era que não tinha verba, tinha falhado isso na lei. Conseguimos a liminar. A própria União entrou com um pedido de suspensão da liminar e recusou aquela liminar que vinha em benefício da própria Secretaria de Direitos Humanos, da própria Comissão sobre Mortos Desaparecidos Políticos. Hoje aqui, quem está representando o governo federal, Dr. Paulo Abrão, que saiu, mas ele não pode levar essa culpa aqui sozinha, como governo federal, de maneira alguma, né? Até porque ele tem conseguido bastante para a área dele. O que mostra para a gente uma discrepância muito grande. Tem milhões para digitalizar documentos. Documentos que não estão nem sendo lidos, documentos que sei lá o quê, porque o que precisa mesmo não consta nesses documentos, que é nome de quem matou, que é história direitinho. Essas coisas não estão lá. Tem muita coisa, mas não está lá. Agora tem milhões para digitalizar documentos. Não tem dinheiro para fazer essa identificação dos mortos aqui. Cada um desses DNAs que a gente fez foi com base em serviço braçal, foi com base em colaboração, foi com base em milhares de ofícios pedindo dinheiro, R$4.000, R$5.000 para fazer algum exame. Então, o que acontece? É o medo do escapo morto. É o medo de aparecer o cadáver. Parece que entregar um corpo, parece que tem um medo por aí por trás. Alguém não quer, não sei. Porque aí a gente pensa, não, mas agora mudou o governo, agora é a Dilma, porque o Lula, tudo bem, legal e tudo, mas parece que ele não tinha essa realidade muito presente com ele. Não, mas a Dilma tem. Mesma coisa. Identificamos o Miguel Sabá Noé, um espanhol que morreu aqui no Brasil por engano, gritando, como é que é? Socorro, Madre de Deus, gritando, lá morreu aqui no DOPS, no Brasil, tudo certinho. A entrega foi feita no 11 de agosto. O Giles, eu falo assim, não foi a Secretaria de Direitos Humanos que providenciou a entrega, foi o Giles, de tanto buzinar no ouvido dele, que ele acabou conseguindo casar com outro evento, que a DEI fez a entrega, e veio a família, foi indenizada, a família ficou emocionada, a família ficou muito feliz, mas tinha que ser a Presidência da República entregando, ou pelo menos lá em Brasília, pelo menos com algum reconhecimento, quem soube, ninguém soube, por quê? Porque não quer entregar cadáver. Não quer entregar restos mortais. Gasta-se milhões em cada excursão para Araguaia, para ficar procurando em milhares de hectares de terra com uma enceradeira, lugar onde possivelmente tinha coisa, sem uma informação prévia de onde estariam essas pessoas lá. Gasta milhões, para isso dá dinheiro, porque é muito difícil achar, não vai achar mesmo, né? Quem que vai achar lá naquela área imensa, sem uma informação prévia procurando? Mas aqui, para pegar esses restos mortais, que com certeza tem pelo menos mais 5, 6, 8, 9, 10 pessoas ali, a gente não consegue trabalhar. Chegou ao ponto dos familiares terem que pagar uma equipe para fazer esse trabalho por amostragem. A culpa de começar por essa história do Iroac, dessas 21, foi uma suposição, porque a gente acredita agora firmemente que tem mais pessoas na vala, além daquilo que está escrito no registro do cemitério. A gente acha que mais pessoas foram para a vala de Perus, além daquilo que consta no livro. Foi uma tentativa, mais uma frustrada, não é a primeira do Iroac, a gente já fez várias exumações no cemitério de Perus, já reconstituiu a contagem, já reconstituiu por critério e não acha mais. Ailton Mortati, Luiz Irata, a gente já fez as exumações nas sepulturas onde eles estariam, não se localizou. A gente acredita que isso tenha sido objeto de limpeza, que essas pessoas tenham ido para a vala. Mas é preciso fazer esse trabalho, é preciso de dinheiro para se fazer esse trabalho. E é um trabalho muito longo, então a gente vem aqui pedindo para a Prefeitura Municipal, desde já, contar com espaços de memória na cidade, como já foi feito em Perus, ampliar esse espaço de memória que tem em Perus, fazer um espaço também equivalente em Vila Formosa, e no caso aqui do Araçá, que contém esse trabalho em andamento, precisa de uma identificação urgente, que as pessoas que andem por lá saibam o que está acontecendo, saibam o que ali se contém, para que essas coisas não se calem, né? Para que esses mortos aí continuem incomodando, dando trabalho, para a gente poder continuar resgatando essa história. Obrigada. Queria pedir para o Alencar fazer uma retrospectiva na época
Sem chamar. Tem que ter força. Acho que dá para falar disso aqui. Deputado Adriano Diogo, deputado Janazzi, demais presentes. Queria dizer inicialmente que não é uma alegria estar aqui, é uma tristeza porque nós não merecemos estar depois de tanto tempo, né, procurando ainda os nossos mortos, os nossos desaparecidos. Mas as coisas são como são e não como nós gostaríamos que elas fossem. E estamos aqui mais uma vez, nessa luta, nessa batalha, que eu acho que é ingente, mas necessária, indispensável mesmo. Queria dizer que eu sou a pessoa que sabe menos sobre esses fatos. Eu fui para o serviço funerário do município de São Paulo no segundo ano da gestão da Luiza Erundina, no mês de janeiro, uma vez que o primeiro gestor parece que não tinha sido bem sucedido e ela precisou substituir, foram buscar alguém que não sabia nada, não conhecia nada de serviço funerário. E tal foi o meu espanto que eu falei, não quero. Primeiro, não tinha participado da formação do governo. Depois, era um tema que eu não conhecia. Então, era uma coisa muito difícil. O então chefe de gabinete, Carlos Deder, me convidou para conversar. Fui conversar com o Carlos Deder, depois conversar com o Lúcio Gregori, que era o secretário de Serviços de Obras, e depois uma conversa com a Luiza Erundina, que disse, não, você vai. Eu falei, não quero. Eu falei, precisamos de você. Até hoje não entendi bem por que ela precisava de mim. O fato é que eu assumi o serviço funerário numa situação complicada, porque era o segundo ano de governo. Se no início do governo as coisas estavam deterioradas, no segundo ano de governo as coisas estavam muito piores. Ali no serviço funerário, claro que esse não era o quadro da prefeitura. E embora o Adriano Diogo tenha me advertido logo nos primeiros dias, no primeiro mês que eu estava no serviço funerário, olha, tem alguma coisa aí que você precisa ver, porque a história dos desaparecidos pode ser que tenha passado por aí. Mas eu me envolvi de tal forma na solução dos problemas administrativos do serviço funerário que eu terminei me esquecendo do Adriano Diogo. Embora ouvisse falar do Adriano Diogo com muita frequência, o Adriano Diogo não se deixa desaparecer. No final de agosto, surpresa, tem uma senhora aí que quer falar com você. Que senhora? A dona Suzana. Eu falei, quem é a dona Suzana? A dona Suzana Lisboa. Aí eu pedi para entrar, Suzana Lisboa chegou acompanhada do Caco Barcelos. E eu já conhecia a Suzana. Era uma passionária. E não dava para não atender alguém tão apaixonado como era a Suzana e continua sendo, demonstrou aqui hoje. E aí ela contou brevemente que havia notícias, ela não entrou assim, de sofre, não se expôs totalmente, mas havia notícias de que havia no cemitério de Perus uma vala clandestina, que podia haver desaparecidos políticos, etc. Aquilo era uma quinta ou sexta-feira, final de agosto. Nós marcamos para uma quarta-feira. Uma visita por volta das 10 horas da manhã lá no cemitério de Perus. Eu queria até conhecer. Para mim era uma visita de inspeção, uma visita técnica. E eu fui para lá encontrar a Suzana Lisboa, o Caco Barcelos, de certa forma, de um modo meio inocente, com o coração na mão, achando que realmente podia ter desaparecido os políticos ali, mas ao mesmo tempo meio incrédulo que isso pudesse estar acontecendo. Só que quando eu cheguei, o cemitério lá de Perus
Poço, que fica na zona rural de Perus, é bom que se diga. É um cemitério que foi construído em 1971, quando o doutor Paulo Maluf era prefeito de Guarulhos. Né? De Guarulhos, olha, estou com a cabeça em Guarulhos ainda, gente. Eu vim de lá recentemente. Passei 12 anos em Guarulhos, prefeito de São Paulo. E, coincidentemente, a lei que reduziu o prazo de exumação de 5 para 3 anos nos cemitérios municipais foi justamente no período da inauguração do cemitério de Perus. Não sei se isso é uma coincidência ou se é uma coincidência infeliz, uma coisa premeditada. O fato é que ocorre em 1971 a alteração da lei que determinava que os sepultamentos em terra ou em quadra geral, como se diz lá no serviço funerário, eram feitos aos 5 anos e não aos 3 anos. E essa lei foi aprovada. O cemitério foi inaugurado em 1971 e em 1975 já estavam exumados 1.500 e poucas ossadas, que depois foram separadas, e restaram 1.049 que seriam de adultos. Estavam todas exumadas, ficaram armazenadas por um período, diz que ia ter um outro destino. Havia também, naquela época, programada a inauguração de um crematório lá, que seria para o cemitério de Perus, que depois terminou sendo instalado lá na Vila Alpina. E as ossadas, então, ficaram lá por cerca de 6 meses ou mais, e depois teriam sido enterradas nessa vala. Teriam sido, não, comprovou-se que foram enterradas na vala. Os funcionários não davam notícia, pelo menos não deram notícia para mim, que tinha estado no cemitério, conversando com os funcionários, ninguém falou disso. Era uma coisa mais ou menos guardada em segredo. Depois descobre-se que os funcionários tinham medo também da repressão do próprio serviço. E depois descobre-se, quer dizer, notícias que tem no serviço funerário, de que pessoas ligadas à polícia trabalhavam no serviço funerário naquela época. Inclusive o doutor Romeu Tuma Júnior, que teria trabalhado no serviço funerário nesse período, segundo o depoimento de alguns funcionários que ainda trabalhavam lá nessa época. E ele certamente faria, segundo os relatos, faria a vistoria, a seleção e encaminhamento dos corpos. E a ele e uma outra pessoa que eu não me lembro o nome. Não eram funcionários do serviço funerário, mas operavam no serviço funerário como se fossem. E o resto da história eu acho que vocês conhecem. Quer dizer, não tenho. Eu acho que os melhores depoimentos são aqui do Ivan, da Suzana, da Melinha, que é uma gente que tem dedicado a sua vida ao esclarecimento dos fatos. Tem dedicado a sua vida à verdade. A contribuição que nós demos no serviço funerário, acho que foi a menor dela. Pode ter sido importante naquele momento. E pode ser, Suzana, que ainda tem informações que sejam vitais para o esclarecimento dos fatos. Então não custa buscar, conversar. E agora que temos uma administração que eu acho que está aberta ao esclarecimento e à verdade, pode ser uma oportunidade de se avançar no esclarecimento desses fatos. Obrigado. Beleza, Léo. A todos os componentes da mesa, deputado, obrigado pelo convite de estar aqui, tá certo, Adriano? E a todos vocês presentes nesse momento. Eu era vereadora e, de repente, a gente soube pela televisão o que estava acontecendo. Levamos, que é isso? E esse que é isso fez a gente se juntar, alguns vereadores, e formarmos uma CPI sobre a vala de Perus. Essa CPI, nós chegamos a ouvir 82 deputados.
interessante que todos compareceram, menos o Brilhante Ustra, e acho que foi. O Maluf foi uma casa, mas o Brilhante Ustra não compareceu. Abreu Sodré apareceu todo mundo daquela época e foi muito interessante. Pode deixar aqui comigo. Foi muito interessante que naquele momento, fazendo agora uma retrospectiva de todo o material que a gente da CPI, todos os depoimentos, todos eles, inclusive o da Abreu Sodré, nos deram claramente a articulação entre Brasília e com a cidade de São Paulo, o Estado, com a cidade de São Paulo, até no nível de cemitérios. Então, tinha uma grande articulação entre esses vários degraus. A gente fala cemitério. Ai, que coisa horrível, que é isso, cemitério? Mas é ali que eles tentavam concretizar uma questão que não foi aceita ainda como uma ação, que foi movida até por Maria Eugênia, por pessoal do Ministério Público, sobre a ocultação de cadáveres que cabe à questão de Perus. E não é só de cadáveres dos nossos companheiros que lutaram contra a ditadura militar, é de uma população, porque são 1.000 e tantas ossadas, 1.049 ossadas. Essas 1.049 ossadas não se tem registro. Ninguém sabe quem é. Supõe-se que foi naquela época que teve uma epidemia de meningite, que as pessoas que morriam eram enterradas como indigentes. Que não tinha ninguém exigia que elas fossem registradas. Então foram sendo enterradas lá e depois foram exumadas e foram parar dentro da vala de Perus, que nós descobrimos, graças aos companheiros que trabalhavam no serviço funerário naquela época, nós tivemos acesso à documentação que já estava no arquivo morto da prefeitura. Então, era assim, atrás apareciam os documentos para a gente poder analisar e poder dar informação sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu naquela época. Só para ilustrar, chegaram a ser desaparecidos ou ficaram desaparecidos por uns 15 dias os próprios livros do cemitério de Perus. Sim. Então, vejam só, nós conseguimos, com isso, fazer o levantamento de uma carta, primeiro da planta do cemitério de Perus. O cemitério de Perus era uma reivindicação da população, porque era muito longe, e já os cemitérios que eles utilizavam de outros municípios próximos a Perus já estava lotado. Então eles reivindicavam um cemitério lá em Perus. E foi decidido fazer um cemitério em Perus, cuja característica era cemitério para indigentes, que ele conserva até hoje essa característica, né? Tem muito indigente sendo enterrado lá. E a situação era prevista, estava lá na planta, um crematório. E a empresa que ia construir esse crematório disse o seguinte: mas que crematório é esse? Que não tem sala de cerimônia, e a porta de acesso ao crematório é uma porta de vai e vem. Então era simplesmente para si ir queimando. E o próprio dirigente daquela época do serviço funerário declarou na CPI que ele esteve por orientação do prefeito daquela época, o senhor Paulo Maluf. Ele esteve em outros países da América do Sul, que são os países do Cone Sul, visitando para discutir e trocar experiências a respeito dos crematórios, para que aqui fosse instalado. Eles verificaram que, pela quantidade de ossadas que eles teriam que fazer e construir lá em Perus, ficaria muito deslocado, fizeram uma série de análises e resolveram montar o crematório que nós temos hoje em São Paulo. Mas as ossadas não foram levadas, porque só para vocês imaginarem, as ossadas que foram daqui de São Paulo para Campinas foi um caminhão e meio lotado de ossadas.
teriam que levar isso lá para a Vila Alpina e teriam que passar dias e noites queimando os sacos. Aí seria uma denúncia deles mesmo sobre eles. Então, eles resolveram fazer a vala, que eu digo que foi o crematório que não existiu. Então, foi uma forma de cremar os corpos. Então, eles confessaram realmente esta situação e nós verificamos durante toda a CPI que havia uma articulação entre DOI-CODE, DOPS, IML e os cemitérios, principalmente com o cemitério de Perus. Essa articulação estava mantida e algumas pessoas que tinham um papel importante nesse processo de IML e cemitérios, para fazer acontecer o que nós mostramos, né? A população, ao Brasil, ao mundo, que foi a vala de Perus. Então, essa foi uma das questões de grande significado que eu queria chamar a atenção aqui. Além eu continuo exigindo e quero que sejam identificados os corpos dos nossos companheiros de luta contra a ditadura militar, mas quero também que os corpos das pessoas que nós não sabemos quem são e nem tem como reconhecê-las sejam sepultados de forma digna, tá certo? Que estão lá também abandonadas. Eu acho que a gente precisa fazer essa exigência realmente. E além disso, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão, inclusive nacional, sobre a questão dos indigentes. Até hoje continuam sendo enterradas pessoas na condição de indigentes. E nessa condição de indigentes, ela pode ser utilizada por várias circunstâncias, dependendo do momento político, do momento social, dependendo de várias circunstâncias. Você pode usar essa alternativa para escamotear o problema que está sendo vivido na sociedade, ou sendo vivido pela sociedade. Não foi possível, mas Juliana está aqui, vou fazer então publicamente, que se chame o padre Júlio Lancelotti para fazer um depoimento, e aproveitando que está aqui o representante da prefeitura, tá certo? Em termos de direitos humanos, que se faça um trabalho real sobre essa questão, porque no dia 2 de novembro de 2012, eu estive no cemitério na missa que ocorreu lá. E foi junto à vala de Perus, e aí eu contei realmente toda essa história para o povo que estava lá e para os padres, e o padre Júlio Lancelotti falou sobre a seguinte situação. Os moradores de rua, eles, ao morrerem, mesmo que tenham identificação, que tenham o nome deles real e, portanto, a identidade deles, eles são levados para o cemitério, principalmente de Perus, qualificados, se for homem, como João, e mulheres como Maria. Eles não são identificados com o próprio nome. E, ao falar isso com pessoas, diz que houve um depoimento numa televisão de uma associação de moradores de rua, que disse o seguinte, que a polícia militar, ao abordar os moradores de rua, a primeira coisa que eles fazem é pegar as identidades. Ao que pega a identidade, as pessoas ficam simplesmente sem eira nem beira, não se sabe quem são. Portanto, serão os Joões e as Marias, tá certo? Que serão enterrados, principalmente no cemitério de Perus, ainda lá, porque o padre Júlio Lancelotti estava um dia no cemitério e ele disse que chegou o caminhão do IML e eles, o cheiro terrível, o pessoal falou, fiquem em distância,
segurança e abençoe de longe esses corpos que estão vindo aqui, que são dos indigentes. Devem ser os Joões e as Marias, que estão sendo enterradas ainda como indigentes. E dependendo das circunstâncias, poderemos ser novamente Joões ou Marias, ou não termos nenhuma qualificação. Portanto, a responsabilidade nossa, primeira, de identificação dos nossos companheiros, é de não permitir que esta situação continue. Eu participei de um livro sobre a Vala de Perus e falei sobre essa questão dos indigentes. E ao fazer uma pesquisa sobre essa questão, ela é nacional. Essa realidade de tratar desta forma as pessoas nos cemitérios é nacional. Portanto, não é só uma reivindicação que se faz à Prefeitura de São Paulo ou ao Estado de São Paulo, mas é a Comissão da Verdade para que se tome uma decisão a nível nacional sobre essa questão dos indigentes e também sobre a questão de crematórios, para que a gente possa não permitir que também aconteça essa situação em outros momentos ou continue acontecendo na realidade atual com pessoas que sofrem as consequências da realidade socioeconômica que nós vivemos. Obrigado. A questão da Vala de Perus, ela é o ponto inicial de uma série de buscas que a gente fez. Né? Então, com a abertura da Vala, para se saber quem estava lá, o critério foi ler os livros e lá estava registrado o nome da pessoa e, principalmente, que tinha sido exumado, mas não tinha o destino. Que normalmente exumado e reinumado no mesmo local, ou transferido de cemitério ou em outro local. Lá não tinha. Então, esse foi o entendimento de que essas pessoas estavam na Vala de Perus. Por isso que a doutora Eugênia falou da possibilidade do Iroque Torigó estar lá, porque ele é de uma das quadras em que foram exumados e todos foram jogados lá na Vala de Perus. No caso dele, está reinumado no mesmo local. Aí nós fizemos uma busca, entre outras coisas, nós fizemos uma busca nos arquivos do IML. Para entrar no IML, nós tivemos que literalmente invadir o IML e lá localizamos desaparecidos, etc. Então, a partir daí, a gente começa a fazer buscas e chega também em Vila Formosa. Vila Formosa, a história dele é um cemitério desde 1934, se não me engano. Ele tem lá por volta de 2 milhões e meio de pessoas enterradas. Em 71, deixa de ser um cemitério oficialmente onde iriam abrigar os enterros de indigentes, como a Tereza Lajola acabou de falar. A partir de 13 de março de 71, os indigentes deixam de ser enterrados em Vila Formosa e passam a ser enterrados em Perus. 13 de março é Paulo Maluf. Está dando muita bandeira no cemitério de Vila Formosa, então joga para Perus. Aí, chegando lá em Vila Formosa, a gente descobre uma série de coisas. A primeira delas é que tinham descaracterizado o cemitério, que as quadras foram encurtadas, sumindo com várias carreiras de sepulturas e, principalmente, uma das quadras era chamada quadra dos terroristas ou quadra dos militares. Essa quadra foi aterrada e criada uma nova quadra em cima. Os corpos que eram enterrados num sentido passaram a ser enterrados
bem acima, em diagonal. Então, ali a gente consegue saber que tinha, mas não consegue chegar na parte de baixo. E nós conseguimos apurar várias coisas. Não está funcionando nada. Como é que eu volto aqui? Não sei que eu vou. Então, vou tentar. Bom, isso aqui é 1968. É 1968. Isso daqui é o cemitério de Vila Formosa. Ele tem as quadras nessa dimensão. A partir de 71, quando passa para Perus, provavelmente em 1971 mesmo, ou começo de 72, na próxima, por favor. Que é isso daqui, dá para notar que as ruas têm um outro desenho. O que aconteceu? Aconteceu que essas quadras que tinham uma carreira de várias sepulturas, elas são encurtadas em 2 carreiras de sepultura. Então, isso que tem aqui, essa dimensão, ela tem, nessa dimensão aqui, ela tem 235 sepulturas, tirando 2 carreiras, dá quase 500 sepulturas. Mas as carreiras de cima, as carreiras de baixo, você passa a ter uma outra situação. Quando você procura a sepultura número 1, que é aqui, você quer saber onde é a sepultura 1049, que é no caso do Virgílio Gomes da Silva, você tem a sepultura número 1 aqui. Quando você abstrai que ela existe, se a terra alargando as ruas, que essas ruas passam a ser alargadas, você perde a numeração. O que é 1 passa a ser, na realidade, 500 e pouco. Esse 500 e pouco, que passa a ser a nova sepultura número 1, se você tentar seguir essa numeração para chegar na 1049, que seria do Virgílio, o que estava aqui vai para a rua, lá de fora da sepultura, porque foi adulterado. Isso é um dos trabalhos que foi feito, e a gente vai ver como o descaso é grande. Isso já é 74, aí você já começa a ver que as sepulturas que tinha aqui, nessa quadra, elas já começam a sofrer um desgaste. Isso daqui que a gente está vendo é um mato em 77. Você está vendo que já começa a sumir sepulturas que estão sendo aterradas. E aí a gente vai chegar numa coisa assombrosa, que é isso aqui. Repare um pequeno detalhe. Isso daqui, tá? 2010. Isso daqui é um velório que foi construído, um velório suntuoso que foi construído sobre essas quadras aqui. Tá? Aqui eram sepulturas. Essas quadras, aqui dá para ver com mais nitidez. Este velório aqui foi construído sobre isso aqui, sobre quatro quadras, que são exatamente essas aqui. O pico de 4 quadras foram aterradas e construído um velório sobre isso daí. Isso de 1977, você pula para 2010, você vê o absurdo que foi feito. Toda essa vegetação serve para encobrir as sepulturas que sumiram nesse alargamento de rua que eles fizeram. Então, aqui a gente percebe o seguinte: as sepulturas desse cemitério, diferente de Perus, que tem uma profundidade de sepultura de 1,5 m, 1,70 m, em Vila Formosa, eles criaram uma outra lógica, tem apenas 1 metro. Quando você pensa em apenas 1 metro,
cada 5 anos, com muita boa vontade, você vai ter 4 carreiras, 4 camadas. 4 camadas dá 20 anos. O que eles fizeram? Eles tiraram isso tudo daqui, jogaram fora. Aqui tem um cruzeiro. Esse cruzeiro é onde foi construída a vala com essas sepulturas que eles tiraram daqui e foram jogadas lá. Na época da ditadura, para absurdo que pareça, foi criada uma vala sobre a vala recentemente, tá? E foi colocado sobre essas ossadas do tempo da ditadura. O que aconteceu foi que as ossadas que estavam embaixo simplesmente viraram mingau, virou uma pasta. Nesse local onde tem o cruzeiro, é que nós, familiares, queremos que seja construído, Rogério Sotile, um memorial dos desaparecidos políticos. E ali seja marcado que as pessoas foram enterradas lá, o Marighella foi enterrado, o Virgílio Gomes da Silva, o Devanir e o Stênio Fujimori, todos foram enterrados aqui. E esse local sirva de uma memória. Agora, você tem entrada por aqui, você tem entrada por aqui, você tem entrada, tem várias entradas. Esse é o cemitério Vila Formosa 2, Vila Formosa 1, que é a parte da avenida. Então, isso daí se faz necessário construir um grande memorial que o Ministério Público Federal mandou uma consulta para a Prefeitura e para o Governo do Estado. O Governo do Estado mandou para o CONDEFAT. O CONDEFAT deu um parecer favorável à construção do memorial lá. Na Prefeitura, já conversei com o Rogério, já conversei com o Sérgio Trani do Serviço Funerário, ninguém sabe disso, que sumiu lá na gestão do Kassab, ninguém ouviu falar dessa consulta. Isso tem que ser feito, não só sobre o Cruzeiro, fazer um grande memorial sobre os desaparecidos, mas em cada uma das entradas se fazer um monumento para dizer aqui foram enterrados. Não só enterrados desaparecidos políticos, mas foram enterrados também vítimas do Esquadrão da Morte, vítimas das epidemias, vítimas da miséria que foi imposta à nossa população. E ali eram enterrados com total desprezo, com total absurdo pela vida humana em vida e depois da morte. Esse caso aqui desse velório, ele tem uma importância muito grande pelo simbólico. Se você olha isso daqui e vê que isso, embaixo tem pessoas, e essas pessoas, acrescentando o que a Tereza falou, não são pessoas sem identificação. É mais canalha ainda, mais perverso.